Estou muito feliz hoje com irmãos aí de Brasília, Juliana, Weber, Lisa, irmãos de BH com a gente, Bruna, Gisele, outros amigos estão aqui com a gente também, então sejam todos bem-vindos. Hoje convidei uma pessoa muito especial para mim para dividir a pregação, que é o filho caçula ali, ó, 19 anos, hoje ele vai pregar junto comigo aqui. Então, estou muito feliz, muito grato com o nosso 40º culto online no ano de 2020. Espero que nunca mais isso se repita. Então, nós vamos, com muita alegria, ouvir a mensagem de Deus hoje. Quero convidar você a ir comigo em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Interessante quando Isaías fala, eu vi. O que nós temos visto? O que nós olhamos? Quais são as coisas que chamam nossa atenção? Nós olhamos as coisas com um prisma espiritual ou estamos olhando com um prisma simplesmente humano? Isaías um dia teve uma experiência com Deus inesquecível, e nós não nos cansamos de ler esse capítulo 6, de muitas formas, Deus trabalha usando esse capítulo. O rei de Judá havia morrido, Uzias. No livro de Reis ele é chamado de Azarias. Uzias havia morrido, e o filho dele, Jotão, assumiu o trono. Depois de Jotão, o neto dele, Acás, assume o trono de Judá. Uzias não tinha sido um rei passageiro, um rei de mandato curto. Ele governou Judá por 52 anos. Veja bem, eu estou aqui pensando, eu, Marco, Alcino, nós nem temos essa idade ainda, né, Marco? Nem chegamos em 52 ainda. E o cara governou 52 anos o povo de Judá, mais de meio século. Imagina, foi um bom rei, segundo a Bíblia, não perfeito, mas um bom rei, e trouxe estabilidade ao país. Só que o tempo dele passou. O tempo dele passou. Nós, seres humanos, somos assim. Cada um de nós enfrenta essa pequenez, essa limitação. Em um segundo, nós partimos. Em um segundo, nós partimos. Como também a vida passa de maneira muito rápida. Muito rápida. Tem alguns aqui que eu vi com 20 anos entrando na igreja. Meu pai, nem vou falar a sua idade hoje. Tem alguns aqui que eu vi entrando com 25, 30. Meu pai, o tempo passa, o tempo voa. Quem está no controle de tudo isso? Em 2020, quem que controlou o mundo? Foi a China? Será que foram os governantes? Os cientistas? Não, meu irmão, Deus está no controle de tudo. Não foram políticos, não foram poderosos, não, Deus está no controle, nos chamando a reconciliar com Ele, nos chamando a dedicar nossa vida a Ele, nos chamando a ter cada vez mais intimidade e relacionamento pessoal com Ele. Da mesma forma que Isaías falou, eu vi, foi só Isaías que viu, mas ninguém viu o que estava acontecendo ali. Da mesma forma, eu sei que cada um dos discípulos verdadeiros de Cristo viram coisas esse ano, na qual foi só você que viu. E você pode compartilhar e pode encorajar outros, mas que isso possa nos animar a termos relacionamento vivo, poderoso com Deus, um relacionamento onde você o adora, em espírito e em verdade, onde você o exalta, onde você o aclama.
O povo teria uma nova época agora, um novo rei. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Isaías fala: eu vi o soberano no trono. O soberano que é muito mais elevado do que nós. Sabe, os homens trocam, eles se revezam no trono. Mas Deus nunca sai do trono que ele se encontra. E essa é uma mensagem boa para nós, porque, puxa, Deus ele não tem um pingo de mudança na história do seu caráter, do seu amor. Ele continua a amar da mesma forma que ele amou no passado. E ele nunca deixa seu trono vago cansando de nós. Nunca. Deus não se cansa de você, Deus não se cansa de mim. E ele quer que nós tenhamos uma vida mais próxima dele, cada vez mais. Para onde está indo o nosso olhar? Onde está indo nossa atenção? Para onde está indo nossa adoração? Daniel, capítulo 4, nos fala de um outro rei. Olha que incrível aqui, olha. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Essas são palavras de Nabucodonosor, em sua época, o rei mais poderoso, rei da Babilônia. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? Eu acho esse texto incrível. Um rei que se achava muito poderoso. Ele passou 7 anos humilhado por Deus, vivendo como um animal. E quando Deus recobra sua inteligência, a primeira coisa que ele faz, ele exalta a Deus. Porque ele era um homem que antes se exaltava. Antes ele achava que ele tinha o padrão melhor para viver, o poder para comandar. E ele reconhece aqui, puxa, só Deus é capaz de fazer tudo o que ele quer e ninguém pode resistir. Meu irmão, o que Deus quiser fazer na minha vida e na sua vida, ninguém pode resistir. E você tem que ter essa convicção. Se ele quer abrir a porta, ele vai abrir. Se ele quer fechar a porta, ele vai fechar. E ninguém pode resistir. Só um lembrete, nós vamos ter a ceia depois da pregação, tá? Então, não fique preocupado se nós esquecemos do momento da ceia, vai ser daqui a pouquinho, tá bom? Provérbios 21, capítulo 30. Olha, outra escritura, outro rei, Salomão agora. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Nada se opõe a Deus. Eu sei que nesse ano, talvez, nós tivemos muitas provas, muitas situações. Todos nós tivemos. Muitas alegrias também, muitas circunstâncias. Mas a palavra não nos chama a viver pelas circunstâncias. O dia está bom, eu estou feliz. O dia está mal, eu estou triste. A palavra nos chama a viver num nível mais elevado, de olhar a Deus e procurar olhar de uma maneira espiritual mais além do que a gente conseguiria humanamente. E com isso, nós vamos focar no poder dele, na sua intenção, nas coisas que ele pode, nas coisas que ele vai fazer. Reis e profetas se renderam à soberania de Deus. Que isso possa acontecer com nossos corações aqui também. Que nós possamos imitar esses reis e esses profetas. E assim nós possamos admirar o nosso Deus, que é o único soberano. Queria chamar o João Vitor para compartilhar um ponto importante aqui para nós. Vai lá, meu filho. Olá, bom dia a todos. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Em questão de localidade não mudou muita coisa, né? Continuo em casa, em Sorocaba, mas é meu primeiro culto aqui com a região norte, então eu estou bem animado, vocês são muito especiais para mim também. Então vamos prosseguir. Como meu pai já disse, Deus demonstra de várias formas o quanto ele é poderoso e o quanto ele é soberano. E além de possuir o maior poder do universo, ele ainda quer nos amar de uma maneira incondicional.
E olha que beleza, né? Normalmente isso nos traria muita segurança, né? O rei do universo querendo nos amar incondicionalmente. E ele pede para a gente confiar no amor dele. Acho que seria bem fácil a gente cair de cabeça nesse amor, né? E apostar todas as nossas fichas nesse amor de um Deus altamente soberano. Afinal, ele possui todo o poder. Mas vamos pensar em alguns cenários aqui. Se você vai num show da sua banda favorita, eu sei que da minha mãe é a Roupa Nova, do André Justin Bieber, e... mas se você vai no show da sua banda favorita, antes mesmo do show, você já sabe que o negócio vai ser bom. Você já vai com uma alegria imensa. Tem gente que até acampa na fila antes do show. Ou então, vamos pensar se seu time de futebol contrata um cara muito bom. Você logo já se ilude, né? Você fala, nossa, agora o time vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou se você é palmeirense, né? Pedro, pai, eu. Você já fala, nossa, agora que a gente ganha o Mundial, né? Então a gente já fica super animado, a gente tem certeza que isso aí vai ser legal. Ou então, imagina que você vai num restaurante super renomado, chique. Você já vai com duas certezas, uma que você vai comer bem e muito. Então, você já sabe que esse restaurante vai ser o soberano, né, para você. Então, normalmente, a gente confia bem facilmente em coisas que têm uma certa autoridade, uma certa soberania. Muitas pessoas até as idolatram, independente dos erros e acertos que essas coisas ou pessoas vão cometer. Bom, então se depositar a nossa confiança nessas coisas com pouca autoridade é fácil, depositar a nossa confiança em um Deus soberano é muito fácil também, né? Pode não ser, como pode ser. Nós podemos ser o tipo de pessoa que realmente confia em Deus e acredita no seu amor, independente da situação tá boa ou da situação tá ruim. Porém, a gente também pode cair no erro de ser o tipo de pessoa que ou vai confiar em Deus quando as coisas estiverem absurdamente boas, aí é só gratidão, só alegria, ou então quando as coisas estão horrivelmente ruins. Aí que você lembra de suplicar para Deus, né? Porque só Deus pode fazer um milagre na sua vida. E aí a gente acaba usando Deus como uma espécie de SAMU, né? Só chama quando tem emergência. E tratando Deus dessa forma, a gente coloca em xeque a sua soberania, como se ela só atuasse em determinados momentos. E pensando nisso, vamos estudar um pouco sobre a vida de um discípulo muito famoso que escreveu boa parte da Bíblia, que é Paulo. Então, vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 4. O famoso Filipenses 4:4. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe, muitas pessoas interpretam essa escritura como fica feliz, ou então como você é um discípulo, é sua obrigação ficar feliz, ou coisas do tipo. Mas será que ela quer dizer realmente isso? Fica feliz? Porque assim, nós somos seres humanos. Consequentemente, a gente tem emoções. Vão ter dias que a gente vai estar feliz, com certeza, mas também vão ter dias que a gente vai ficar triste, né? Que a gente vai ficar um pouco mais para baixo. E assim, não adianta você chegar para alguém que está triste e falar, fica feliz. Normalmente não vai dar certo. Normalmente não vai ser uma estratégia tão eficiente. E Paulo, com certeza, sabia disso também. Porque nesse versículo, ele nos chama não apenas para sermos felizes, mas para sermos felizes em Cristo. E mesmo que esses dois caminhos, o de simplesmente ser feliz e o de ser feliz em Cristo, tenham como objetivo chegar no mesmo lugar, que é a felicidade, o processo dos dois é muito diferente. Porque vamos pensar no caminho tradicional da felicidade que a gente conhece, o caminho que é bem disseminado nos dias de hoje. Buscando esse caminho, a gente vai sim se alegrar com coisas boas, vamos nos alegrar com coisas que nos agradam, com objetivos alcançados, a gente vai ficar bem feliz por isso. Porém,
quando alguma coisa ruim acontece, ou quando alguma expectativa nossa é frustrada, às vezes a gente já pode acabar caindo no erro de anular tudo de bom que está acontecendo e focar só na coisa ruim. E assim a gente pode ficar irritado com a situação, irritado com tudo. E lá se vai o sentimento de felicidade. E é aí, bem nesse momento, que muitas pessoas buscam uma alternativa para se curarem dessa falta de felicidade. Aí muitos vão recorrer ao alcoolismo, drogas, sexo imoral, e até vão xingar Deus, como se a culpa fosse totalmente de Deus, como se ele fosse culpado. O caminho tradicional da felicidade, o caminho tradicional da felicidade, que nem a gente conhece nos dias de hoje, tem muito disso aqui. Não é à toa que durante a pandemia, o índice de pessoas com crise de ansiedade cresceu absurdamente. Cresceu, acho que, mais ou menos 70% na quarentena. E eu não tiro o mérito da doença, porque realmente isso é uma doença e merece ser tratada como tal, com acompanhamento psicológico e tudo mais. Porém, grandes frustrações podem agravar o caso, bastante. E sejamos sinceros, a quarentena pode ter sido uma fonte de frustração para muita gente. Foi um momento bem difícil, ainda é um momento bem difícil. Mas beleza. A gente viu que o modelo atual de busca por felicidade tem os seus riscos. Mas o que seria essa busca por felicidade em Cristo que Paulo está falando aqui nessa escritura de Filipenses? Porque assim, se você já é discípulo há algum tempo, quando alguém fala, vamos abrir lá em Filipenses 4, eu acho que já vem na sua cabeça, pô, aquela escritura de alegria, né? Pelo menos na minha já vem direto. Falam de Filipenses 4, eu falo, pô, escritura sobre felicidade, né? Que capítulo bonito. Esse capítulo é tão alegre que parece que Paulo estava de férias, né? Num resort lá no Nordeste, escrevendo a carta na beira da piscina, tomando água de coco, né? Que beleza. Mas vamos ver como que estava a situação de Paulo antes dele escrever essa carta. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir lá, ele nos fala um pouco sobre como que estava a vida dele até então. E esses foram alguns episódios que Paulo narrou, que ele passou ao longo da vida dele, um pouco antes dele escrever a carta. Abre aspas, palavras de Paulo. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte por repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Se eu parasse por aqui já ia estar horrível, mas vamos continuar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Fecha aspas. Isso aí, palavras de Paulo. Olha, humanamente falando, Paulo tinha tudo para desistir da vida de discípulo. Olha o tanto de coisa que ele passou. Tanto de coisas horríveis. Ele já tinha quase morrido várias vezes e ele estava preso. E se não bastasse todas essas situações de quase morte que Paulo passou, ele ainda tinha que aguentar o medo dos outros discípulos. Porque assim, Paulo, antes de ser discípulo, ele matava discípulos. Então imagina, um cara que queria te matar, vira discípulo também, provavelmente você ia ficar com medo do cara, né, inicialmente. Então ele tinha que sofrer com isso ainda. Olha, sendo bem sincero, se eu tivesse na pele de Paulo hoje, eu não sei se eu seria discípulo. Ele realmente passou por muita coisa muito difícil. Talvez alguns de nós já iríamos desistir logo na primeira açoitada. A gente já ia falar, não, isso aqui é demais para mim, tá bem difícil.
E atualmente, a gente pode ver várias desistências na igreja por motivos bem menos graves do que açoites, perigos no mar e tudo mais. Pensa aí na tua vida. Quantos de nós não vimos nessa quarentena pessoas fraquejando na fé e culpando a quarentena? Falando, ah não, tá difícil de seguir a Deus, né? Ver culto online. Nossa, que difícil. Ou então, quantos de nós não vimos também pessoas saindo da igreja falando por causa de algo que não aconteceu da maneira que ela esperava? Ah, não, isso aí já é muito difícil para mim, acho que não dá para continuar. Ou então, pessoas saindo da igreja com o seguinte argumento: nossa, eu não consigo arranjar namorado ou namorada aqui na igreja, acho que vai ser uma boa ideia sair e tentar arranjar um namorado fora. Nossa, que ideia brilhante. E olha, isso é muito triste, mas é muito comum. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fez isso, pessoas que fizeram isso. Talvez você esteja passando por um problema assim. E olha, a gente nem está falando de dor física nessas situações aqui. Porque se no Brasil tivesse qualquer ameaça de perseguição religiosa ou de prisão para quem proclamasse a palavra, tenho certeza que esse número de desistência seria ainda maior. E voltando para a vida de Paulo, eu fico muito intrigado pensando em como ele aguentou sofrer tudo isso e ainda escreveu uma carta de alegria na prisão. Imagina que cena louca. O cara na prisão escrevendo uma carta para o povo livre ficar feliz. Assim, muito doido pensar nisso. E exaltando as coisas boas que Deus tinha feito. E é aí que entra a tal alegria em Cristo. Porque além dela demonstrar de fato a felicidade, ela também demonstra uma mudança de perspectiva. Porque pensa comigo, qual que é a perspectiva natural que a maioria das pessoas já nascem acerca da própria vida? É aquela perspectiva que diz o seguinte: ah, eu sou dono da minha vida, eu vou pilotar minha vida, eu sou dono de tudo, eu sou dono dos meus caminhos, vou mandar em tudo aqui. E se essa pessoa ainda se considerar cristã, muitas vezes ela vai até deixar Deus andar no banco de passageiro, né, do ladinho dela, mas nunca ser o motorista. Eu posso até dar uma carona para Deus, mas motorista aí já é demais. E sabe, a gente gosta de ter essa sensação de controle. É uma coisa que parece que nos mantém seguros. Parece. A gente se mantém seguro apenas com uma sensação de controle, porque a gente sabe que a gente não tem controle das coisas, mas a sensação parece que é uma beleza. E essa é uma situação muito complicada, porque quando as coisas começam a dar errado, a tendência das pessoas com essa perspectiva é ficar totalmente ansioso com tudo que está acontecendo, ficar até com raiva de si mesmo por estar cometendo alguns erros ou pelas coisas não estarem saindo de um jeito legal, por não estarem alcançando os objetivos, ou até sair culpando Deus de novo por todas as coisas ruins que estão acontecendo. E essa perspectiva evidencia dois tipos de atitude. A primeira é a falta de um relacionamento saudável com Deus, o que fica bem explícito. E a segunda é a desconfiança na supremacia de Deus. Porque o chamado de Deus para nós não é simplesmente cremos nele. Isso aí, sendo bem sincero, é a parte fácil, né? A Bíblia fala até que os demônios creram em Deus. Então não é uma coisa tão difícil assim. Essa é a parte fácil da vida de um discípulo. Ele nos chama para a gente confiar na supremacia dele e deixarmos ele ter o controle das nossas vidas. Ele pegar o volante e dirigir a nossa vida. Porque quando Jesus fala lá no livro de Mateus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, não era só uma frase bonita. Ele estava falando dessa confiança na supremacia de Deus. Ele estava falando dessa alegria em Cristo. E quando a gente começa a olhar através dessa nova perspectiva de deixar Deus assumir o controle, quando a gente imagina um Deus amoroso, um Deus supremo que dá tudo para nós
e nos capacita, parece que tudo muda. Essa nova perspectiva muda muita coisa na nossa vida. A nossa gratidão muda, a nossa esperança muda, o nosso amor muda e as nossas atitudes mudam também, em consequência disso tudo. Foi por isso que Paulo estava tão grato e tão feliz por tudo que estava acontecendo. Porque ele tinha, sim, muitos problemas, ele tinha, sim, muitas dificuldades, assim como todos nós discípulos, a gente tem problema, a gente tem dificuldade, bem-vindo à vida de um discípulo. Porém, através dessa nova perspectiva, e por estar muito perto de Deus, ele baseava sua alegria em Deus e deixava com que ele dirigisse a vida dele. Paulo expandiu muito os olhos dele e viu muito além. E assim, com essa nova perspectiva, ele viu como a supremacia de Deus era perfeita. Como Deus realmente o supria. E sabe, nessa época de Paulo, cristãos eram perseguidos, eram torturados, eram mortos apenas por serem cristãos, por pregarem a palavra de Deus. Já aqui no Brasil atual, você pode parar quem você quiser na rua, você não tem medo, você pode pregar aí sem medo de ser feliz. Porém, às vezes parece que a gente tem mais receio e mais medo do que Paulo tinha. Paulo estava com medo de morrer, a gente tem medo do quê? De alguém falar não? Sabe, tipo, parece que a gente tem mais receio do que Paulo, muitas vezes. E alguns de nós reclamam e ficam insatisfeitos, mesmo com Deus demonstrando como a supremacia dele é maravilhosa, como é perfeita, como ele supre as nossas necessidades. Mas, irmãos, o chamado de Deus para nós é buscarmos essa confiança, irmos atrás de um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim enxergarmos através dessa nova perspectiva. Então, que esse versículo, alegrem-se, sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, que ele seja realmente uma verdade na vida de cada um de nós. Porque é assim que a gente alcança a verdadeira esperança. Então, agora eu passo a bola para o meu pai aí de novo. Obrigado pela oportunidade, gente. Estou muito feliz de estar com vocês. Obrigado, João. Gostaria de prosseguir, irmãos, em Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler de 17 a 26. Prosseguindo. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O João falou agora sobre a alegria no Senhor, e eu quero terminar o ano falando sobre a esperança no Senhor também. A alegria no Senhor e a esperança no Senhor. Nós estamos vendo aqui Jeremias, um profeta que pregou 40 anos. 40 anos. E poucas pessoas ouviam o que ele pregava. Poucas pessoas davam atenção ao que ele falava. Anteriormente, o João falou de Paulo. Paulo, até aquele momento que ele estava preso, ele havia pregado por volta de 30 anos. E mais gente ouviu o que ele pregou também. Porém, você viu a que preço, né? Em 30 anos na fé, Paulo fez coisas incríveis. Aqui Jeremias, com 40 anos do chamado de Deus, ele está vivendo uma das piores épocas da nação de Judá. Talvez comparável apenas ao Holocausto na Segunda Guerra, talvez a Inquisição na Idade Média, épocas horríveis para se viver, talvez algum outro momento na história dessa época para cá. A nação de Judá estava agora desolada,
derrotada, um cenário de tristeza horroroso, destruído. Inimigos, soldados inimigos de outro povo haviam entrado e destruído e saqueado a nação inteira, acabado com as famílias, acabado com o templo de Deus, acabou com tudo, com a permissão de Deus, que tudo isso tivesse acontecido. Fiquei pensando, puxa vida, os dois poderiam terminar a vida tristes e derrotados. Tristes e derrotados. Mas o que nós vemos? Nós vemos dois homens cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios de alegria no Senhor e cheio de esperança no Senhor. Se o André conseguir colocar aí o versículo 21 novamente, ele diz assim, ó, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Antes tem um todavia, né? Porque tinha um monte de coisa ruim acontecendo, mas todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E o 24, André, por gentileza. O 24 diz assim, ó, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Nele eu coloco a minha esperança. 25, por gentileza, André. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Se você ler o livro todo de Jeremias, Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações dispensa até explicações. Essa reflexão está no meio do livro, dos 5 capítulos, no meio do capítulo 3, ou seja, exatamente no coração do livro. Na metade, Jeremias faz a reflexão e toca 3 vezes nessa palavra esperança, mas não de boca para fora, porque ele foi tocado por Deus. E ele sabia, no íntimo dele, sim, eu posso pensar na derrota, eu posso pensar na dificuldade, eu posso pensar nas provas, eu posso pensar que isso aqui não está dando certo, eu posso pensar que a nação está destruída, mas o meu pensamento vai ser diferente. Eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Irmão, o que você sofre na sua vida, você não escolhe. Você não escolhe o que vai acontecer. Há imprevistos, há cirurgias, há doenças, há desemprego, há um monte de coisa. Mas o que você pensa e o que você coloca no seu coração é a sua escolha. É a sua escolha. E você pode escolher, eu não vou viver de acordo com circunstâncias. Não vou. Eu vou confiar em Deus. Eu vou buscar ter essa alegria no Senhor. E eu vou procurar ter essa esperança no Senhor. E isso vai de acordo com você ver o tamanho que tem Deus para você. Qual o tamanho do seu Deus? Para Paulo, era bem grande. Para Jeremias, bem grande. Eu finalizo hoje aqui, nesse último culto do ano, irmãos, chamando a todos nós para vivermos pela fé. Vivemos pela fé, a termos reações que não são naturais aos olhos das pessoas, mas reações que são muito naturais para quem está com os olhos em Deus. Então, que nós possamos desenvolver mais nosso relacionamento com Deus e nossa espiritualidade. Agora, eu convido você ao meditar na ceia, que você lembre, Jesus foi o homem, que foi o Salvador, mas ele foi o homem, Filho de Deus, que entregou o controle da vida dele na mão de Deus. Até o final, Jesus entregou o controle da vida dele para Deus. E que hoje nós possamos, ao tomar da ceia agora, nós possamos meditar e renovar os nossos votos de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Entregue a Ele
tudo. Entregue o seu coração, suas preocupações, entregue suas alegrias, seus dons, seus talentos, entregue o seu bolso, entregue sua mente, entregue a Ele tudo. Assim como você fez no dia do batismo, renove os seus votos de Jesus, seu Senhor, na sua vida. Vou pedir para o João orar para nós e aí podemos participar da ceia. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia de vida, Senhor. Deus, eu queria agradecer, primeiramente, pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Foi realmente um ano bem difícil. Muitas pessoas passaram por diversas dificuldades, mas o Senhor sempre esteve no controle de tudo. O Senhor sempre nos amou muito e continua nos amando imensamente. Eu queria muito agradecer novamente pelo sacrifício que o Senhor fez, mandando seu filho para cá e ele morrendo numa cruz. Se o Senhor só tivesse feito isso, já seria uma coisa fenomenal, mas fora isso, o Senhor continua cuidando muito de nós até os dias de hoje. Jesus fez muita coisa também. Então, realmente, o Senhor é um Pai maravilhoso. Eu queria muito pedir para que o Senhor nos ajudasse, o Senhor nos animasse, para cada um de nós entregar o controle das nossas vidas para o Senhor. Porque essa é uma vida que realmente vale a pena, é assim que a gente alcança a verdadeira alegria no Senhor, que nem Paulo escreveu. Então, queria muito agradecer por esse ano, queria muito pedir para que o próximo ano seja repleto de esperança, de alegria nas vidas de cada um, que a gente possa dar o nosso melhor para o Senhor também e meditar no seu amor, agora no momento da ceia e em todos os momentos da nossa vida também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.